De novo, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Quase 19 horas, vamos iniciar nosso evento. Depois de um breve ato aí de alguns meses, a gente retoma a nossa série de seminários a respeito de temas que estão à ordem do dia, que são importantes para a gente fazer o debate. E hoje a gente tem a honra de receber dois procuradores do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que recentemente lançaram um livro, Dr. Cássio Casagrande e Dr. Rodrigo Carelli, e nós convidamos hoje para fazer a mediação do nosso debate, alguém que não seja da nossa direção, convidamos o Dr. Pedro Schneider, que é um dos advogados aqui do sindicato também, e ele vai conduzir o debate. Tá? Obrigado de novo, pessoal, pela presença. Passar para o Pedro. Bom, boa noite a todos. Estamos hoje em mais uma edição aqui do Ecologia dos Saberes, esse projeto capitaneado pelos sindicatos bancários de Novo Hamburgo e região, que convida a categoria e convida a sociedade como um todo a discutir temas importantes como política, direito, literatura, cultura, enfim. Eu sou o Pedro Schneider, sou advogado aqui do sindicato, atuante na área trabalhista, e hoje fui convidado então para mediar essa atividade, que tem como título a Suprema Corte contra os Trabalhadores Brasileiros. A história do direito do trabalho, especialmente no Brasil, é uma história de disputa. Em um país historicamente planejado para excluir, a luta social e política contra todos os prognósticos conseguiu que justamente 100 anos após o fim formal da escravidão, por meio da Constituição de 1988, os direitos dos trabalhadores atingissem o mais alto patamar da nossa ordem jurídica, os direitos fundamentais. Tal enquadramento, no entanto, não conteve o ímpeto das classes dominantes em sua busca pela redução contínua dos direitos trabalhistas. Se nas primeiras 2 décadas e meia após a promulgação da Constituição pôde-se verificar um cenário até certo ponto pendular, com retrocessos, avanços e manutenções, de direitos que variavam de acordo com a conjuntura política e social, o golpe de Estado de 2016 desencadeou um processo agudo de precarização que dura até os dias de hoje e que atingiu de forma especial os sindicatos da luta coletiva. Enquanto o início de tal processo foi liderado pelo Executivo e pelo Congresso, em evidente patrocínio do grande capital, nos últimos anos o protagonismo dessa cruzada contra o direito do trabalho foi assumido pelo STF, tido como guardião da Constituição. Ocorre que, ao invés de zelar pela Constituição, inclusive no que se refere aos direitos trabalhistas lá previstos como fundamentais, o STF, sob os falsos e velhos chavões de modernização, liberdade e empreendedorismo, promove a fase mais ousada desse projeto, muito mais do que qualquer reforma, a destruição do direito do trabalho. Para falar sobre esse contexto, temos a honra de receber aqui hoje 2 das vozes mais ativas e críticas a todo esse processo, os professores Cássio Casagrande e Rodrigo Carelli, cujos escritos resultaram recentemente então no livro que dá o título ao evento de hoje, A Suprema Corte contra os Trabalhadores, como o STF está destruindo o direito do trabalho para proteger as grandes corporações. Cássio Casagrande é doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal Fluminense e procurador do Trabalho do Rio de Janeiro. Rodrigo Carelli é doutor em Ciências Humanas, professor na Faculdade Nacional de Direito do UFRJ e procurador do Trabalho do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, então, passo a palavra aqui ao professor doutor Rodrigo, sendo que após as falas ainda abriremos o espaço para perguntas e comentários do público. Tem um outro aqui, moça. Ok. Gente, boa noite. Agradeço imensamente, doutor Pedro, as gentis palavras, agradeço demais o convite de estarmos aqui, com meu amigo e colega Cássio Casagrande. A gente rodou o Brasil, em muitos estados do Brasil, e a gente veio tentando achar uma vaga, pessoal, há muito tempo aqui, a gente tentou achar e achamos essa brecha aqui para a gente vir aqui a Novo Hamburgo. Era um desejo nosso gigantesco, desde o primeiro convite, a gente vir falar aqui. A gente acha muito importante, a gente falou em vários públicos, universidades, falamos em vários tribunais, mas a experiência muito boa que nós tivemos foi nos sindicatos, né? Porque
porque desde o começo a gente sentia que seria o ponto mais importante para a resistência do que está acontecendo aqui. A gente, eu e o Cássio, a gente escreveu esse livrinho, que na verdade é uma coletânea de textos que sintetizam, atualizam, rememoram, fazem uma história do cotidiano, história atual, com uma história recente do que vem acontecendo em relação à Suprema Corte e o direito do trabalho no Brasil. O livro ele tem um título, que é um título um tanto provocativo, diríamos assim, e foi proposital esse título provocativo, mas ele é muito verdadeiro. Ele diz assim, né, ele se chama A Suprema Corte contra os Trabalhadores, tá? Com o subtítulo de como o Supremo Tribunal Federal vem destruindo o direito do trabalho e como que é mesmo? E protegendo as grandes corporações. Até esqueci o subtítulo, mas peço desculpas. Mas a ideia era desde a capa, e a capa era muito engraçada, né? Temos ali no doutor a capa do livro, que é juízes. Na verdade, a gente quis dizer que eram os juízes da Suprema Corte, mas são juízes da Inglaterra, lá do século XVIII, há muito tempo. E a brincadeira era dizendo qual ministro que é cada um daquele que está ali. Porque cada ministro ali teve um papel dentro do que está acontecendo aqui. E a gente vai tentar, nessa fala aqui, tentar mostrar como se chegou a esse ponto e o que significa esse ponto. Então, a fala vai ser dividida entre mim e o Cássio dessa forma. Eu vou dizer, tentar mostrar para vocês como a gente chegou a esse ponto. E o Cássio vai dizer o que significa, onde estamos e qual o perigo, as consequências que nós poderemos enfrentar daqui para frente. Bom, como chegamos a isso? Teve uma época já quase distante, mas não tão distante, que o Supremo Tribunal Federal ele era o que fazia a salvaguarda dos direitos fundamentais na Constituição. Era muito interessante que nós, que mexemos com o direito do trabalho, a gente pensava no Supremo Tribunal como a última tábua de salvação dos direitos. E assim foi isso aconteceu em vários direitos. Então, garantir uma expansão da interpretação sobre a garantia de emprego das gestantes. O Supremo Tribunal foi lá. A questão da representação dos sindicatos sobre os trabalhadores, eliminando as restrições que o Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça do Trabalho impunham. Foi o Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu até um determinado momento em que a chave virou. A chave virou. Essa chave ela vai virar ao mesmo tempo em que a situação política brasileira, e obviamente a gente não pode ser inocente de achar que uma coisa não tem a ver com a outra, quando a chave política brasileira também mudou. No final do primeiro governo Dilma, quando nós tivemos uma eleição extremamente dividida, né, ali começa o Supremo Tribunal Federal dar uma guinada em relação ao direito do trabalho. Quando vem o segundo governo da Dilma, né? Então já começa lá no ano de 2015, né? Não é 2015? 14, 15, você começa a ver a coisa ali se armar de uma outra forma dentro do Supremo Tribunal Federal. E desde o começo a gente consegue perceber algumas lideranças entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que vão ser importantíssimos para esse projeto, né? Que é um projeto que a gente pode dizer que é um projeto político do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos sociais, né? Então o Cássio vai dizer em determinado texto lá que essa formação, essa atuação da Corte
da Suprema Corte Brasileira vai equivaler à Corte, a era Lochner, lá nos Estados Unidos, no começo do século XX, em que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai tentar impedir todas as leis de proteção aos trabalhadores. E ela, durante anos, ela vai conseguir impedir, julgando inconstitucional, todas essas leis. Aqui a gente chama essa era de Era Barroso, né? Porque o Barroso é uma dessas, o Luiz Roberto Barroso é uma dessas figuras centrais, uma liderança intelectual dentro do Supremo Tribunal Federal, que vai colocar nesse sentido uma destruição. Lá eles impediam que essas leis vigorassem, aqui muito pelo contrário, né? Você simplesmente tentava implementar um certo tipo de reforma que vai vir aí à frente. Então a gente, isso é importante, a gente precisa compreender que aquilo que a gente chamou de reforma trabalhista, que aquela mudança daquelas duas leis em 2017, foi somente um momento de um processo muito mais longo de reforma trabalhista, que começa antes no Supremo Tribunal, continua no Supremo Tribunal Federal em 2017 e até hoje está em movimento. É um processo em construção. Se a gente não conseguir compreender isso, a gente não consegue se situar no que realmente está acontecendo. O processo de reforma trabalhista, ele começa no Supremo Tribunal Federal. Os dois pilares da reforma trabalhista, eles se iniciam no Supremo Tribunal Federal, que são a liberalização da terceirização e a prevalência do negociado sobre o legislado. Esses dois começam antes no Supremo Tribunal, nessa época que eu falei para vocês, em 2014 e 2015. Então, e aí o que vai acontecer? Nesse momento, a Suprema Corte vai dizer que ela será a protagonista neste processo. Ninguém deu ouvido a isso. Existe um diálogo muito interessante, doutor Pedro, dentro de um processo, que era um processo que julgava a jornada dos bombeiros civis. Isso vai ser lá no ano de 2015. Está discutindo, estão debatendo que a lei dizia que a jornada dos bombeiros civis era 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. E os trabalhadores levaram até lá querendo combater essa jornada. Quando chega lá, começa essa discussão, dizer que essa jornada era plenamente válida e tudo mais, só que o Barroso fica preocupado com as consequências daquilo, porque eles já estavam julgando na prevalência do negociado sobre o legislado para piorar a situação, que é outra coisa, gente, a gente trabalha muito mal isso. Não é a prevalência do negociado sobre o legislado, isso parece até bonito, né? A prevalência do negociado sobre o legislado. É a prevalência do negociado sobre o legislado para piorar a situação da lei. Por quê? Para melhorar sempre pode. Sempre houve a prevalência do negociado sobre o legislado, se fosse para melhorar, mesmo que fosse em um balanço globalmente analisado, a teoria do conglobamento, né? Você entender que aquele instrumento, no final das contas, foi melhor. Poderia haver uma certa flexibilização dos dispositivos. Então a gente trabalhou muito mal disso, falar, olha, vocês estão falando que é prevalência do negociado sobre o legislado, mas não é isso não. É prevalência do negociado sobre o legislado para piorar a situação. Essa foi a novidade. E ele estava preocupado, ele falou, pô, e se as empresas quiserem fazer um outro tipo de jornada? Enfim, eles começaram a discutir. Mas eu trouxe esse caso por uma coisa importante, que há um diálogo entre o ministro Marco Aurélio Mello e o ministro Barroso, que explica muito o que vai acontecer posteriormente. Eles começam a discutir, em determinado momento, né, o ministro Barroso chega e fala assim, porque a tendência da legislação do trabalho em todo o mundo é para normas mais flexíveis, ou para relações mais flexíveis de trabalho. Ele vai falar isso. Aí, no que o ministro Marco Aurélio Mello vai responder,
exato. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer essa reforma. Ele diz isso. Aí você pensa assim, quem estava lá ouvindo, pensa, mas peraí, nós quem, cara pálida? Né? Quem que somos nós que vamos ter que fazer essa reforma? Isso aí vem o ponto mais interessante. Isso aí tem um vídeo no YouTube, quem quiser assistir, tem a sessão até hoje, está lá no YouTube. Mas o mais interessante é o que foi o processo. O que está escrito no processo, no julgamento do processo. Porque, diferentemente de outros tribunais, você tem os votos e a discussão não sai. No Supremo sai tudo, sai toda a discussão, vai para o voto. Né? Lá, estava lá a discussão do voto. Aí, olhando o voto nessa parte desse diálogo, sabe o que estava escrito lá? O ministro Marco Aurélio, exato, mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que partir para essa reforma. Eles mudaram nós para o Brasil. Veja, eles entenderam ali que tinha dado alguma coisa errada, ali, um ato falho ali de que eles seriam os protagonistas. Eles foram e são os protagonistas neste processo. Né? Começou ali e eles partiram realmente para essa reforma. Essa reforma depois, com o golpe, ela foi assumida em parte pelo governo federal, né? Foi para o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, inclusive, disse que essa reforma era extremamente tímida, que tinha sido mandada, que era justamente por esses pontos que foram mandados pelo governo, os pilares, o negociado sobre o legislado para piorar e a questão da terceirização. Ele falou, nós vamos fazer uma reforma muito mais profunda, e deu no que deu na reforma de 2017. Mas não parou por aí. Por quê? Porque eles começaram em um processo de chancelar essas leis. E começaram nesse processo. O mais interessante é que eles chancelaram quase tudo. Alguma coisinha não chancelaram. E uma das coisinhas que não chancelaram, não sei se vocês perceberam, eles voltaram a julgar. Agora, a questão da gratuidade na justiça, eles voltaram a julgar. Uma das pouquíssimas coisas que não chancelaram. Eles estão arrependidos, talvez, do que eles julgaram lá atrás. Então, aí vocês começam a perceber que nesse processo tem uma outra coisa importante. E quando a gente fala que é a Suprema Corte contra os trabalhadores, né, obviamente ela está contra o direito do trabalho. Se o direito do trabalho vai proteger os trabalhadores, por isso que a gente chega a essa conclusão, que é contra os trabalhadores. Porque o direito do trabalho, não se engane, ele é um direito que só existe, só tem razão de existir, se ele for proteger os trabalhadores. Se ele for lidar trabalhador e empregador no mesmo nível, o direito civil resolve isso, não tem ferramentas melhor. O direito do trabalho tem parte como pressuposto que o direito civil não funciona, não tem como funcionar. Não, isso daí no mundo inteiro, não estamos falando de Brasil, não. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal, ele passa a atuar. E aí eu tenho que voltar um pouquinho, porque eu falei, olha, então ele chancela, mas antes de chancelar, ele já adianta dois pilares da própria reforma que vai vir logo à frente. Mas acontece uma coisa extremamente importante lá no começo. Num julgamento, que é o julgamento que vai originar no recurso extraordinário, que vai vir a se tornar o tema 725, que é a liberalização da terceirização na atividade fim, e que depois vai ser transformada numa coisa que não era, né? Ou seja, liberar qualquer tipo de contratação por contratos civis de trabalhadores subordinados, que é isso que se trata. É isso que se trata. Isso é extremamente importante a gente falar, porque da mesma forma que a gente tem que falar que é a prevalência do negociado sobre o legislado para piorar a situação dos trabalhadores, nós temos que dizer que o que eles querem é liberar, não é a contratação de PJ, não é isso. Você pode contratar PJ hoje no Brasil. O que eles querem é
legalizar a contratação de PJ, mantendo todo o poder empregatício dos empregadores, tratando as pessoas como empregados, mas podendo contratá-los, dando salvaguardas que eles não serão amolados, não serão processados na Justiça do Trabalho, né? Incomodados pela Justiça do Trabalho. É isso que se trata aqui. Mas nesse processo, é uma coisa muito importante, foi um processo nosso lá do Ministério do Trabalho, em que a gente ganhou em todas as instâncias, ganhamos no TST, o recurso de revista. Eu não vou nem falar isso, não, porque na verdade tem pessoa aqui que não vai falar de direito, que é um monte de chatice de termos técnicos, mas a grande questão é que eles foram perdendo e tentavam levar lá no tapetão, levando o processo chegou na mão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux chegou e falou o seguinte: Isso foi antes da reforma trabalhista. Isso foi antes da reforma trabalhista, isso foi no ano de 2014, 2015. O Luiz Fux vai dizer isso aqui, ó. A questão da terceirização é uma questão infraconstitucional, ou seja, não é uma questão constitucional. E se não é uma questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal não tem palavra sobre isso. O último intérprete da palavra é a Justiça do Trabalho, que é a sua instância superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então ele chegou e falou assim: isso aqui o Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso. Eles recorreram dessa decisão na turma, dentro do Supremo Tribunal Federal, e a turma, por unanimidade, votou no mesmo sentido. Terceirização, isso é uma questão infraconstitucional. Nós temos um monte de decisão, já tinha um monte de decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Aí aparecem os embargos de declaração dizendo: veja bem, senhor ministro Luiz Fux, talvez não seja muito bem assim, quem sabe o senhor errou lá atrás, a turma errou lá atrás, e o Supremo vem errando o tempo inteiro aqui, e na verdade isso daqui tem uma questão constitucional. O ministro Luiz Fux falou: poxa, realmente tem aqui uma questão constitucional? Pô, que lapso, e um monte de lapsos seguidos, e não é possível, e não sei mais o quê. E aí, aos 54 minutos do segundo tempo, né, é anulado um gol da gente, é expulso 2 jogadores e logo em seguida eles fazem 3 gols. Foi o que aconteceu, né? A gente estava ganhando o jogo e a gente perde o jogo logo ali, numa tacada, numa jogada de mestre, que vai então levar, e todo mundo vai. Esse processo, ele não somente vai ser conhecido, julgado por extraordinário, como se dá a repercussão geral nele, e no final das contas vai gerar a liberação da terceirização com vinculação, com efeito vinculante para todos os juízes do Brasil, tá? Então percebam como o negócio é interessante, né? Eu dizia aqui para o Cássio hoje, na mesmíssima semana, o Supremo Tribunal Federal julga um outro processo, que é o tema 1005. E sabe o que acontece? Na mesma semana, o Supremo Tribunal Federal diz que isso é uma questão infraconstitucional e que não cabe julgar o Supremo Tribunal Federal. Isso ao mesmo tempo desse outro processo, né? Não foi aqui nesse momento, foi no momento do julgamento lá do tema 725, lá na frente do tema 725, que vai acontecer 1 ou 2 anos depois disso, né? E aí o que é importante? Veio o tema 725, não, aí tem outra coisa importante aqui, né? O que esse processo tem de importante, além de dizer que a terceirização ela é permitida em todas as atividades da empresa? É o primeiro momento, e isso vai acontecer de novo várias vezes, e por isso é um alerta que fica aqui, né, que o Supremo Tribunal Federal ele vai assumir-se como o último intérprete da legislação infraconstitucional. Então ele vai dizer: a Justiça do Trabalho não sabe julgar, eu vou julgar no lugar dela, mesmo que a Constituição diga que ela é a última palavra sobre a interpretação da lei no Brasil. O Supremo é o último intérprete da Constituição. A Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, é o último intérprete.
da lei. Então, o que acontece nesse momento? Acontece uma reviravolta, que obviamente nesse tema 1005 dá uma escorregada, mas mais à frente vai surgir várias outras questões. Vai surgir na questão da responsabilidade subsidiária, né, na administração pública, vai surgir de novo na questão de se os shopping centers têm que manter creches, vai surgir na questão de que se a empresa não pagar as férias adiantado, né, vai ter que pagar em dobro depois, né? Então o Supremo Tribunal Federal vai assumir essa função, na verdade, vai usurpar essa função, porque a Constituição não lhe dá essa função. E quase que invariavelmente, não invariavelmente, existem alguns casos em sentido contrário, mas quase que invariavelmente, para piorar a situação dos trabalhadores, vai chegar a um ponto em que vai ter um processo no Supremo Tribunal Federal para dizer se o recreio, o horário do recreio é ou não tempo de trabalho dos professores. Que de constitucional tem aí? Tem da Constituição. Mas então, é um processo que, quando se abre essa porta, pode, em verdade, fazer a reforma de toda a legislação brasileira. Toda, 100% da legislação brasileira. Quando chega o tema 725, né, que vai dizer lá, é lícita a terceirização em toda a atividade da empresa, além de outras formas de divisão do trabalho. Isso aparece do nada. Isso não tinha sido discutido em lugar nenhum na discussão. Isso apareceu lá no tema, lá na hora de fazer a relação, a redigir o tema, que é só um cabeçalho, que na verdade o que vincula é o chamado ratio decidente, que é a razão de decidir que foi julgado, né? Que foi discutido e foi julgado dentro do processo. Aí, o Supremo Tribunal Federal começa um outro processo, que é um processo perigosíssimo, que é um processo de julgar e, na verdade, legislar por meio de ações anômalas chamadas reclamações, que alguns chamam de reclamações constitucionais. Né? Essas ações, elas se tornam um meio de você simplesmente acabar com ações em todo o Brasil da Justiça do Trabalho, mas não só da Justiça do Trabalho, isso está esparramando para outros ramos do direito, o direito do consumidor, está vindo coisas aí também em outros ramos, obviamente contra o consumidor, mas isso está se esparramando, não é uma exclusividade trabalhista. Mas a partir desse momento ele vai começar a caçar, vai avocar o processo e caçar os processos contra as regras próprias da reclamação. As regras próprias da reclamação, a reclamação ela é um instrumento importante de proteção dos julgados do próprio do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais têm isso, né? Mas o Supremo Tribunal Federal então tem isso para que o julgado seja realmente vinculante. Mas a verdade é que você, segundo a nossa legislação, tem que aguardar o fim das instâncias ordinárias. E essas instâncias ordinárias terminar, por exemplo, no STJ, terminar no TST, se não foi corrigido conforme o Supremo decidiu, você então faz uma reclamação e diz, olha aqui, não estão cumprindo com o que vocês decidiram aqui. Só que eles começaram a caçar decisões de todos os graus de jurisdição da Justiça do Trabalho. Viraram a maior vara do trabalho do Brasil. O caso tem um artigo que diz isso, tá? Mas viraram a vara do trabalho. E é uma super vara do trabalho porque não tem recurso. Não tem recurso, não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem garantido ampla defesa, contra todas as garantias constitucionais. Mas aí que outra coisa é importante.
as reclamações elas passam da discussão sobre o que poderia ou não terceirizar para esse outro ponto que eu falei para vocês, a possibilidade de contratar trabalhadores por outros contratos civis. E começa a esparramar, vai desde trabalhadores em plataforma para parceiros em salão de beleza, para transportador de carga autônomo, para contratados como MEI, contratados como pessoa jurídica, cooperativa, todo tipo de contratação de sócios como advogados, né? Vem essa coisa, que esqueceram do que já tinha sido julgado no tema 1005 e começam a caçar também julgados da Justiça do Trabalho que verificam que, no caso, os advogados eram empregados dos escritórios de advocacia. O Supremo já tinha decidido que não era, mas eles continuaram julgando. E todo mundo falando do Supremo Tribunal Federal, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque o tema 725 não trata disso. O tema 725 trata de terceirização. E vocês estão confundindo terceirização com outros fenômenos, né? Com terceirização e outros fenômenos, contratação de diversos tipos de contrato civil. E aí, em determinado momento, começa-se a caçar quase tudo no Brasil, tá? Começa a caçar quase todas as decisões que vão tratar sobre isso, até um determinado momento em que se cria um tema específico, que é o tema 1291, que vai tratar sobre trabalhadores em plataforma, e que vai para o ministro Fachin. Vai para o ministro Fachin, e nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal confessa que os trabalhadores em plataforma não estavam no tema 725. É confessado, se eu preciso criar um outro tema, é que eu não decidi naquele tema sobre isso. Então eu não poderia dizer que a Justiça do Trabalho estava descumprindo uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, porque eles tiveram que criar um outro tema, e criaram. Aí logo em seguida, não sei se não gostou muito bem do caminho que o ministro Fachin estava dando para a coisa, teve uma audiência pública, o Cássio participou dessa audiência pública, foi inteiramente favorável aos trabalhadores, né? Nessa audiência pública, o ministro Gilmar Mendes, que é outra liderança intelectual nesse processo dentro do Supremo Tribunal Federal, ele resolve criar um tema para chamar de seu, o tema 1389. E neste momento ele vai chegar e falar assim: olha, aqui está abrangido tudo que não estava no 1291. Então, neste momento, o Supremo Tribunal Federal ele confessa que ele cassou indevidamente milhares de sentenças e acordos da Justiça do Trabalho, porque o tema 725 não tratava disso, porque eles tiveram que criar um novo tema para tratar sobre isso, né? E ele vai tratar e vai suspender todas as ações sobre isso em todo o Brasil, e as ações já estão suspensas há mais de um ano, né? Elas estão simplesmente suspensas. O Cássio vai falar sobre todas as consequências, mas o que importa, eu já vou passar a palavra aqui para o Cássio, o que importa entender nesse momento aqui é que o Supremo Tribunal Federal, detalhe, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, logo depois de cantar na casa do dono da iFood, né, do CEO da iFood, né, uma das que estavam sendo julgadas ali, ele se aposenta. Então ele vai e se aposenta. O que isso nos importa? Depois a gente vai falar no final aqui. Importa que uma pessoa-chave desse processo não está mais lá dentro. Queira ou não queira, né, é como se você tivesse perdido o seu camisa 10 do seu time. Tá? Eu sei o que é meu time Fluminense sem o camisa 10 nosso, o Acosta, a gente não joga nada, a gente perde quase tudo. A gente perdeu quase tudo. A gente estava lá na ponta do campeonato ganhando tudo e machucou, acabou o time. Então isso pode ser um alívio, principalmente se a gente conseguir
colocar alguém nosso naquele lugar. Eles estão desfalcados de um daquilo, né? Mas o momento requer a nossa inteligência de entender o papel que o Supremo Tribunal Federal ele assumiu como ator político, e então como ator político politicamente ele tem que ser responsabilizado. Então isso quer dizer que a sociedade civil tem que responsabilizar o Supremo Tribunal Federal. Se não, a questão, e aí eu repito para todos, a gente fala isso o tempo inteiro, já há anos, a questão não é jurídica, a questão é política. Não é uma questão, foi muito interessante, que o ministro Marinho, em determinada fala dele, ele chega e ele dá a entender realmente que a questão não era jurídica, era política, e o Gilmar Mendes fica muito bravo com o ministro do Trabalho, o ministro Marinho, né? Fica muito bravo com ele. Por quê? Porque querem dar uma feição jurídica a algo que é uma decisão eminentemente política. A construção de um modelo único no mundo, que não existe em lugar nenhum do mundo, onde, o Cássio vai falar, né, a prevalência do formal sobre a realidade. Né? Ao contrário do que todo mundo, em todo mundo, seria a verdadeira jabuticaba brasileira. Né? A gente tem um sistema jurídico trabalhista completamente contrário ao resto do mundo. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o que fazer depois, lá no final. Agora eu passo a palavra para o meu amigo aqui, Cássio Casagrande. Estar aqui a convite do Dr. Álvaro Klein, agradeço imensamente a gentileza, parabenizo o sindicato pela organização, né? São todos muito gentis e prestativos para a nossa vinda até aqui, a Novo Hamburgo. Eu, como disse o Rodrigo, também gosto muito de falar para sindicatos, porque antes de ser procurador e de ser professor, eu fui advogado de sindicatos. E o meu pai era um trabalhador sindicalizado, e o sindicato foi muito importante na vida profissional do meu pai. Meu pai passou por dificuldades e precisou processar a empresa, de uma reintegração de emprego. Então eu sempre tenho boas lembranças e me sinto muito confortável falando em um sindicato, falando para dirigentes sindicais e para trabalhadores. Eu vou falar um pouco sobre o que pode acontecer no futuro caso o Supremo Tribunal Federal siga na tendência que ele demonstra hoje em relação ao tema da pejotização e também da plataformização. Mas eu queria fazer só um acréscimo ao que o Rodrigo falou, porque nós temos sido aqui como professores, como operadores do direito, bastante críticos ao Supremo Tribunal Federal, e nós não estamos criticando a instituição do Supremo Tribunal Federal. Isso é bom lembrar, porque nós sabemos que certos setores de extrema-direita no Brasil têm atacado o Supremo Tribunal Federal, e por razões erradas. Eles estão atacando o Supremo quando o Supremo defendeu a democracia, e é importante que nós tenhamos um Supremo que defenda a democracia, porque esse é o papel dele. Nós estamos criticando, e na verdade não criticamos a instituição, mas certas decisões de alguns ministros, a partir de uma crítica que é política e também jurídica, porque, como disse o Rodrigo, as decisões na área trabalhista não fazem sentido se você comparar com toda a história do direito do trabalho no Brasil e se você comparar com o direito internacional. E aqui também eu queria fazer uma advertência, porque há uma certa visão na opinião pública, uma visão que é difundida pela direita, de que o Supremo seria de esquerda, né? O Supremo é atacado porque os ministros seriam de esquerda, né? Isso não corresponde à realidade, ou que muitos ministros seriam de esquerda. Houve essa visão por questões ligadas a certas políticas públicas, em que de fato o Supremo acolheu políticas públicas que eram de esquerda, que tradicionalmente são consideradas de esquerda. Me refiro especialmente a questões de gênero, né, de defesa dos direitos das mulheres, a questões de
tratamento isonômico às pessoas que vivem relações homoafetivas. O Supremo, de fato, acolheu isso. A questão dos afrodescendentes, das cotas nas universidades, uma nova visão sobre a política de drogas. Então, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em muitas matérias, ele tem uma visão progressista. Né? Nesses últimos, vamos dizer assim, nas últimas 2 décadas, de fato, nessas questões identitárias, nessas questões de moralidade pública, de fato, o Supremo é progressista. Mas vejam, ser progressista nesses temas não significa ser progressista em temas econômicos, em temas que doem no bolso. Né? Quando pautas econômicas vão ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem um posicionamento liberal. Né? Liberal aqui no sentido anti-estatal, contra a intervenção do Estado, contra a regulação. E por que é importante falar do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que teve esse papel? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele de fato é o que nós poderíamos chamar de liberal progressista. Ou seja, é um liberal em temas econômicos e progressista em questões morais. E vejam, ele inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal porque muitas pessoas no governo, né, inclusive no governo do PT, ele foi nomeado pela Dilma, acreditavam que ele era uma pessoa de esquerda, o que ele nunca foi. Ele nunca foi de esquerda. Né? Ele era uma pessoa, e veja isso, ele próprio, basta ler os artigos dele, os livros dele, as declarações dele, ele é um liberal. Aliás, ele é advogado, o Barroso, ele é um grande advogado de empresas, da Globo, da Souza Cruz, da CDF, de bancos, dos maiores bancos do país. E até uma certa coerência, porque veja, se você de fato é um liberal, eu estou me referindo aqui, não estou me referindo a esses liberais bolsonaristas, né? Estou me referindo a liberal verdadeiro, aquele que diz assim, olha, eu defendo o Estado mínimo, eu sou contra o excesso de regulação, a liberdade de comércio. Se você é um liberal, você é a favor de que o Estado não intervenha, não é, nas questões, por exemplo, de gênero. Se você é um liberal, você vai dizer, olha, o Estado não deve dizer se eu posso ou não dormir com uma pessoa do mesmo sexo, porque é o Estado intervindo na minha privacidade. Então, de fato, ele tinha um pensamento liberal, progressista, mas quando o Barroso chega na Suprema Corte, no primeiro governo Dilma, ele chega com uma pauta econômica de flexibilização das relações de trabalho. E ele já encontra lá o outro grande defensor dessa pauta, que é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele sempre foi um liberal. O ministro Gilmar Mendes era o ministro do PSDB dentro da Suprema Corte. Mas que não conseguia impor essa agenda, porque nos primeiros governos Lula, o Lula conseguiu, né, indicar ministros que equilibravam, o Aires Brito, Lewandowski, Eros Grau. Então havia um certo equilíbrio. E acontece, né, nessa virada em 2010, uma mudança. Especialmente porque tanto o ministro Gilmar como o ministro Barroso, eles têm um atributo, né, que devemos reconhecer, de liderança política. Eles têm um peso intelectual, eles sabem articular o Supremo. E também logo depois chega o ministro Fux. O ministro Fux, que podemos dizer, é a cria do Barroso, não é? Vem o governo Temer, Alexandre de Moraes, que representa o liberalismo paulista. Então, consolida-se nesse período de 10 anos um núcleo duro, liberal, anti-trabalhador, anti-sindicato. Sem que muitas pessoas tivessem percebido, porque ficaram achando que o Supremo era de esquerda, o que ele nunca foi, não é? Isso vai ter uma consequência muito grave, porque, como disse o Rodrigo, o Supremo Tribunal Federal, ele vai começar a reforma trabalhista. Ele começa a julgar a terceirização antes mesmo que a terceirização seja modificada em 2017. E quando passa a reforma trabalhista, ele vai aprofundar essa reforma, exatamente a partir da terceirização. Por que nós estamos tão preocupados com isso? Porque, ok, o Supremo, né, na verdade o legislador assim decidiu que as empresas podem terceirizar. Até aí perdemos, né? Eu era contra, imagino que a maioria aqui também seja crítica à terceirização, na atividade fim, evidentemente, mas o jogo jogado, o legislador decidiu, o Supremo chancelou. Só que quando ele chancela a terceirização, e o Rodrigo explicou muito bem isso, ele dá uma amplitude que nem o legislador pretendeu, não é? Porque ele diz, é possível terceirizar, mas também é possível contratar por outras formas, como pessoa jurídica.
E eles decidem isso não só nesse processo, decidem na questão dos salões de beleza, né? Porque tem aquela lei do salão parceiro que permite que o dono desse salão contrate alguém sem vínculo. Eles decidem isso na questão do transportador de carga autônomo, e eles vão abrindo a porteira. Eu vou abrindo a porteira e dizer, não, pode contratar por outra forma que não seja a CLT e mais. Eles dizem o seguinte: a CLT não é a forma exclusiva de contratação de trabalho. O que veja, o artigo 7º da Constituição diz: são direitos sociais dos trabalhadores, e tem aquele rol de direitos que não depende necessariamente de um reconhecimento pela CLT. Né? Então, ok, é claro, nós sabemos, o famoso PJ sempre existiu, e nós não estamos defendendo aqui que você não pode contratar PJs. Claro que você pode. Se qualquer um de vocês precisar, por exemplo, pintar uma parede na sua casa ou reformar um móvel, você vai contratar um profissional autônomo, não é? Vai negociar com ele a remuneração e ele vai emitir uma nota fiscal por sua pessoa jurídica. Não há nada de errado nisso, gente. Nós não estamos querendo proibir essa modalidade. O problema é o seguinte, que o Supremo, na forma como está, ele faz com que a pejotização, ou permite que a pejotização seja um substitutivo para a CLT, como se houvesse duas possibilidades, né, para as empresas. Olha, você quer ser CLT ou você quer ser PJ? O que nós sabemos já está acontecendo na realidade do mercado, não é? E pior, em muitas situações essa opção não é colocada, é simplesmente: olha, aqui na empresa nós só contratamos como PJ. Aí o pobre do trabalhador diz: ah, mas eu não tenho PJ. Não se preocupe, o nosso contador vai cuidar disso e faz a PJ dentro da própria empresa. Não é? Constitui com contadores, advogados, constitui o PJ. E aí o sujeito chega no dia seguinte, é para trabalhar, bate cartão ponto, usa um uniforme, tem que obedecer às ordens do patrão, e o patrão diz: você não é CLT, você é PJ. Obviamente que isso é uma ficção, é um delírio, não é? Bom, isso também sempre aconteceu na nossa realidade. Vocês aqui que são, não é, da área sindical, das trabalhistas, essas fraudes de PJ não começaram hoje, mas sempre existiram. Só que o que acontecia? O trabalhador enganado, ele procurava um advogado que invocava na Justiça do Trabalho o artigo 3º e o artigo 9º da CLT, dizendo: olha, prevalece o princípio da realidade sobre a forma. Não importa que o papel diga que você é um autônomo, se na prática você trabalha cumprindo ordens do seu patrão, você é trabalhador, empregado. E o que acontecia? A Justiça do Trabalho ia lá e declarava a nulidade daquele contrato formal e reconhecia todos os direitos: 13º, fundo de garantia, férias, recolhimento previdenciário, etc. Bom, a consequência dessa decisão do Supremo é que agora, a prevalecer essa tese, o trabalhador não pode mais reclamar se ele assinou um papel. O contrato de PJ passa a valer, vejam só, sobre a realidade. E o Supremo diz o seguinte, quando questionado ele diz o seguinte: ah, não, mas isso é liberdade econômica. O trabalhador estava de acordo, agora ele não pode voltar atrás, não é? Quando nós sabemos que é uma condição sine qua non para a assinatura do contrato de trabalho. Ou ele concorda com o contrato de PJ, ou ele não consegue a vaga de emprego. É bem verdade que havia algumas situações de altas qualificações, como médicos, arquitetos, engenheiros, que ganhavam 30 mil, 40 mil, 50 mil reais, e capciosamente o Supremo julgou, dizendo: olha, como é que pode um médico que ganha 40 mil reais, ele sabe que estava fazendo um contrato civil, agora ele quer desfazer esse contrato? Mas isso é exceção, são raros os casos em que isso acontece. E mesmo esses altos profissionais, eles são subordinados também. Eu pergunto a vocês: um gerente de banco que ganha 40 mil reais, 50 mil reais, ele deixa de ser subordinado porque ganha 40 mil reais? Não é? Qual é o poder, vejam, qual é o poder de negociação de um gerente de banco com o Bradesco? Não é? Existe uma simetria. Por que o direito do trabalho, como disse o professor Rodrigo, protege o trabalhador? Que é para compensar a assimetria da relação. Não é? O poder de barganha é desnivelado, é assimétrico. Então, se de fato isso se consolidar, né, porque ainda não tem uma palavra final, vamos dizer assim, se consolidar vai ser uma catástrofe
para os trabalhadores, para o direito do trabalho e para os sindicatos. Para a sociedade. E claro, por consequência, para a sociedade. Porque veja, primeira coisa, trabalhador pejotizado não tem sindicato, não tem acordo coletivo não vale para o trabalhador sindicato, para o trabalhador pejotizado. Nós estamos aí agora nesse grande debate sobre a redução da jornada 6x1 ou de 44 para 40 horas. Eu pergunto, de que vai valer isso? Se o trabalhador pejotizado não tem limite de jornada de trabalho, não tem carteira assinada. Então eu até acho que está passando tão fácil isso no Congresso, porque eles já estão votando, bom, isso aqui só para quem tiver CLT, porque para os demais não precisa, vai trabalhar de domingo a domingo. Questões muito importantes do direito do trabalho, em que o trabalhador vai ficar desprotegido. Discriminação. A trabalhadora grávida foi mandada embora. PJ. Isso está acontecendo, gente, no mercado de trabalho. Trabalhadoras grávidas contratadas como PJ e estão sendo despedidas. Por quê? Porque não tem estabilidade no emprego. Tem uma reportagem da BBC, se vocês, BBC Brasil, podem botar lá no Google, trabalhadoras pejotizadas, grávidas, despedidas, vocês vão encontrar, são números grandes já. Trabalho escravo, nós temos essa chaga do trabalho escravo, né, Rodrigo? Temos isso no Ministério Público, alguns casos em que as empresas flagradas em situação de trabalho escravo, não, mas eles não eram empregados, eles eram terceirizados, pejotizados, então não tem responsabilidade, contrato civil. Ações de discriminação, o trabalhador é despedido porque é negro, ou porque tem uma determinada religião, ou porque tem um credo político, né, porque votou no candidato X ou Y, não pode pedir, invocar a lei antidiscriminação, a lei 95, né, 99, isso? 2029 e 95. 2029 e 95, porque ele não é protegido pela CLT. Sim, bem lembrado, né? Nós temos uma política de ações afirmativas para menores aprendizes, para pessoas com deficiência. As empresas que contratam PJ, isso aí não conta na cota, né? E não precisa cumprir a lei. Então, é simplesmente o deserto. E, além disso, há as consequências sociais, porque, não sei se vocês sabem, quando uma empresa contrata como PJ, ela não paga a previdência social da mesma forma em relação ao trabalhador, né? O recolhimento é infinitamente menor. O próprio trabalhador recolhe menos, como o trabalhador pejotizado, se é que ele recolhe, né? Porque grande parte dos pejotizados não recolhe a previdência. Há vários estudos sobre isso. Um estudo do Ministério do Trabalho chegou à conclusão de que nos últimos 2 anos o INSS já perdeu 70 bilhões de reais com a pejotização, né? O Congresso está investigando esse escândalo do INSS, que de fato é um escândalo de um desvio de 11 milhões, acho que foi isso? 11 milhões. Não, o desvio que houve no INSS, 11 milhões ou algo assim, nós estamos falando de uma coisa de 70 bilhões. O fundo de garantia, então a previdência vai quebrar com a pejotização. O fundo de garantia está perdendo também bilhões em depósitos, porque pejotizado não recolhe fundo de garantia. Lembrem que o fundo de garantia não é apenas para a indenização do trabalhador. O fundo de garantia sustenta a habitação popular, saneamento básico, crédito educativo. Então nós estamos desmontando toda uma estrutura, sistema S. É toda uma estrutura que foi construída, veja, pelos trabalhadores desde a década de 30 no Brasil, que está sendo desmontada por uma decisão judicial. Eu acredito que essa é a questão mais relevante na atualidade para a luta sindical. Os sindicatos têm que estar, passada aí talvez essa questão do 6x1, tem que mobilizar, tem que ir lá na frente do Supremo Tribunal Federal protestar, pedir audiência com os ministros. É claro, estou falando aqui em nível de confederações, de centrais sindicais. É necessário mobilizar os trabalhadores para essa questão, porque dependendo do julgamento, isso será um desmonte completo da estrutura brasileira. Eu acredito, né, que a sociedade está despertando para isso, né? Os próprios sindicatos estão se movimentando.
O ministro do Trabalho, como você disse, já falou sobre isso. O próprio presidente Lula, quando recebeu agora, houve aquela reunião dos centrais sindicais que acontece todo ano, essa conferência, né? Conferência Nacional dos Sindicatos. O presidente Lula disse o seguinte: ó, vão lá falar com o Gilmar Mendes. Por que o Lula disse vão falar com o Gilmar Mendes? Ele não disse vai falar com o ministro A, ele vai falar com o Gilmar Mendes. Porque ele sabe que o grande arquiteto disso é o ministro Gilmar Mendes, que, vamos lembrar, é o ministro empresário. O ministro Gilmar Mendes, ele é dono de uma instituição de ensino particular riquíssima. Não, ele é sócio minoritário, mas foi ele que fundou, e ele dá entrevista dizendo: eu criei a universidade aqui em Brasília, etc. Então, isso está saindo lá de dentro, está saindo lá do meio empresarial. É preciso, de fato, uma articulação, porque o jogo está jogado, né? Como disse o Rodrigo, o ministro Barroso saiu. Nós tínhamos uma grande esperança com a chegada do Messias, porque o Messias ele era advogado da AGU, e ele se manifestou várias vezes contrário a esse processo de prejudiciação por conta do impacto nas contas públicas, mas todos sabem o que aconteceu, né? Não vingou a indicação por uma série de questões que não vem ao caso, e nós precisamos ficar atentos para saber quem vai lá, né? Atualmente nós temos apenas dos 11, nós temos dois votos que são críticos à prejudiciação, que é o do ministro Fachin e do ministro Flávio Dino. Tínhamos a ministra Rosa Weber, que é aqui do Rio Grande do Sul, né, se aposentou. Há essa nova cadeira a ser preenchida. E há alguns ministros aqui que, né, digamos assim, estão um pouco ali perdidos no baile, uma hora voto aqui, uma hora voto ali, que são ministros que poderiam ser conquistados. São ministros que podem ser ainda convencidos, eu diria, especialmente porque o tribunal hoje está passando por uma crise de imagem terrível, né, em razão de várias situações que vocês conhecem, e que tem levado, veja, o tribunal a dar decisões para jogar uma cortina de fumaça, né? Vocês viram que ontem mesmo o Supremo julgou aquela questão da aposentadoria compulsória dos magistrados, o teto, né, da magistratura, do Ministério Público, que é para dizer assim: olha, né, nós estamos aqui querendo fazer o bem, né, porque o Supremo está com muitos problemas, inclusive problemas éticos, né, o escândalo Master, etc. Então vejam, é um momento em que essa pauta trabalhista contra o trabalhador também não vai pegar bem. Por isso é o momento agora dos sindicatos, das centrais sindicais se articularem e pressionarem o Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu falo pressionarem, não é para fazer o que foi feito lá no 8 de janeiro, né? Quebra, ameaçar o juiz, não. É para fazer a pressão dentro do sistema democrático. Manifestações, petições, divulgar o que está acontecendo para que a população tenha conhecimento. Estou me referindo aqui a meios legítimos de pressão sobre o judiciário. O judiciário é um órgão político, nós sabemos, né? Ele é um órgão que leva em consideração os efeitos e as consequências das suas decisões. Muito obrigado, eu fico à disposição para perguntas. Eu queria só complementar, porque algumas coisas extremamente importantes, né? A primeira coisa é essa questão da previdência. A gente conversava ali, temos que ficar muito de olho nessa questão da previdência, porque usar esse argumento, ele é um argumento que é um argumento real, legítimo. O que pode acontecer é realmente uma quebra da previdência, mas a gente também tem que pensar se isso também não está sendo levado em conta, se esse não é o objetivo. Então ele é um argumento que ele tem um limite no desejo de quebrar. Gente, o que está acontecendo com os MEIs é uma coisa absurda. O MEI foi construído de uma forma que não se sustenta atuarialmente. Não tem como sustentar, a contribuição é muito pequena. Quando essa conta começar a chegar, muito provavelmente vai quebrar. Outra reforma. Vai ter outra reforma, mas a reforma vai ser para acabar. Então o MEI, ele surge dentro de um programa do próprio Partido dos Trabalhadores, ele é um tiro na Previdência. É que o doutor Álvaro está falando, isso daqui você estudou, escreveu sobre isso, e é verdadeiro, não tem como sustentar isso.
Todos os projetos que tinham de desoneração da folha é um caminho para você quebrar a Previdência. E agora vem a questão do 6 por 1, e uma das coisas que está lá é aumentar então o MEI, ou seja, possibilitar aquilo que sabidamente você perguntar para qualquer um, vai dizer, peraí, mas se sustenta pagando quanto que é? 86. 87 reais. Mas vai 28 para a Previdência, ou 29. Como você vai sustentar uma aposentadoria ou qualquer benefício com isso? Não tem como, vai cair isso tudo para o Estado e eles vão cortar mais à frente. A grande questão que a gente tem que falar não é a quebra da Previdência, é a quebra das contas públicas. Quem vai pagar isso é o contribuinte. Toda essa conta foi feita, a menos que seja dado um golpe mais na frente falando não vão pagar ninguém, porque nós não temos dinheiro para pagar, e isso é uma das possibilidades lá na frente. Então a gente está falando aqui o tempo inteiro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que compreender que quando a gente fala Supremo Tribunal Federal, esse é somente um dos atores que está ali, está à frente, mas tem outros atores que estão defendendo outros interesses, o Congresso Nacional, o governo federal. A gente tem que falar, o governo federal também está atuando em relação a isso, em questões muito absurdas, plataformização, os convênios que o governo federal tem feito com a iFood, sabe? É um assinte, falava assim, a empresa que é tida como uma das empresas mais malignas do mundo, ideologicamente complicada, que vem atuando em genocídios, na ponta de genocídios, que é uma empresa americana chama Palantir, de inteligência artificial, acaba de ser contratada pelo Ministério da Educação brasileiro. Neste governo, acabou de ser contratado. Então a gente tem que começar a compreender como o Estado brasileiro em geral está sendo invadido, saqueado, tomado, contrariamente à própria população brasileira. Só tem um jeito de fazer isso, a resistência. Outra coisa, que aí é um argumento importante que a gente sempre deixa de lado, o direito do trabalho ele é extremamente importante para a economia brasileira. Não estou falando pública não, privada. Somente a cada ano o 13º bota para circular na economia 260 bilhões de reais. 260 bilhões. A cada 10% que você retira, são 26 bilhões a menos do 13º. O que acontece? Toda a circulação que nós temos no final do ano, que depende inclusive de empregos temporários, de emprego na indústria para preparar para aquilo, no comércio, no final do ano isso vai acabar. Então tem consequências muito maiores, extensas, que vão muito mais, esses 26 bilhões a menos com 10%, que se o Supremo dá uma canetada forte, vai no mínimo 50% de uma maneira muito conservadora. Então nós teríamos aí 100 e poucos bilhões de reais a menos circulando na economia no final do ano. Esses 110 bilhões na circulação equivale aos 500 bilhões no final das contas, sabe? Então o que vai acontecer com a gente? Isso que eu estou falando somente desse dinheiro. Mas nós vamos falar um pouco do sindicato. Se você vai destruindo as categorias não vão fazendo acordos coletivos e reajustes da cada database, a renda do trabalhador vai estagnando, sendo jogado para baixo. Nós temos um caso que eu estou estudando lá na faculdade, que é o caso dos dubladores. Os dubladores eles sofreram um processo de pejotização muito forte a partir da metade da década passada, e a partir daí as empresas passaram a não fazer mais acordos coletivos. A remuneração deles está de lá atrás. As empresas, quando querem, elas dão um reajustezinho. Ou seja, vai atingir indiretamente todo mundo que diz, não, eu prefiro o CPJ, que eu vou ganhar um pouquinho a mais.
Você vai ganhar um pouquinho a mais agora. Na verdade, você está abrindo mão no futuro para você. A grande questão é qual o futuro do país. É isso que está em jogo, não é coisa de trabalhador, não. Eu dizia, o grande problema do trabalho em plataforma foi que os sindicatos, um dos problemas, né? Foi os sindicatos não se atentaram que os trabalhadores de plataforma eram nós amanhã, né? Tipo, aquela propaganda que existia, só os mais velhos vão entender, eu sou você amanhã. Ele é você, ele poderia dizer pra gente, eu sou você amanhã. Achar que não tem nada a ver com aquele entregador que chega morrendo de fome. Tinha alguns na fila da comida, na procuradoria lá do Rio, ficam pessoas em situação de rua, eles ficam aproveitando a marquise que tem na procuradoria, a gente deixa eles dormir lá, porque alguns outros órgãos não deixam, né? Como se eles ficam lá, tem até uma certa proteção, eles ficam lá e tem alguma organização, que não sei qual é, que dá comida, dá uma marmita para eles no final do dia. Ontem eu fui ver cheio de entregador na fila da marmita para comer, porque ele não tinha o dinheiro de comer. Ele diria, eu sou você amanhã, eu sou o Brasil do futuro. Se ele é o Brasil do futuro, imagina que país, que projeto de país é esse? É o que país é? Aí a gente pode terminar até nisso, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Se nem o Supremo Tribunal respeita a Constituição, né? Como diz o caso, são direitos dos trabalhadores, artigo 7, cheio de tratados internacionais em que a gente garante, nós como governo, como Estado brasileiro, nós nos comprometemos a todos os trabalhadores ter trabalhadores, não está escrito empregado em nenhum dos tratados internacionais assinados pelo Brasil. Tá? Então o que acontece? Eu não tenho dúvidas que o Brasil vai ser, o Estado brasileiro vai ser condenado em órgãos internacionais, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque lá há decisões vinculantes no sentido de que deve-se reconhecer o contrato de trabalho na realidade, não na sua forma, e o Supremo Tribunal Federal está descumprindo essa decisão vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Só que sabe qual que é o problema? O grande problema é que uma decisão dessa demora uns 10 anos para aparecer. Imagina como vai ficar o Brasil em 10 anos numa situação, em um processo de pejotização. Que o processo de pejotização é um processo puro, em uma palavra, de retirada das pessoas do mundo dos direitos. E a gente percebe isso agora na 6x1. Vocês leram o projeto? Lá na 6x1, em determinado dispositivo, está dizendo assim: são retirados dos direitos decorrentes da duração do trabalho, do controle de jornada, todos que tiverem nível superior e receberem 2,5 vezes o teto da Previdência, ou seja, eles são retirados. Esse é um projeto do Congresso, não é? Veio da presidência. Não veio da presidência, mas isso foi o que foi negociado lá com o relatório que saiu ontem aqui. Então é um processo de retirada, desenraizamento dos trabalhadores. Que aí esse trabalhador pode dizer também para todos os outros trabalhadores: eu sou você amanhã. Você hoje está ficando feliz que você vai ter 2 folgas semanais e você vai trabalhar 40 horas? Eu sou você amanhã. Eles podem te retirar e você não ter nada. Então isso é uma questão que interessa a todo o Brasil e muito pouca gente está falando, está conversando sobre isso. O Brasil vai quebrar. Era uma coisa que a gente devia estar repetindo o tempo inteiro. O Brasil vai quebrar. Não é a Previdência que vai quebrar. Quando você fala Previdência vai quebrar, as pessoas pode soar uma música para alguns ouvidos, tá? Não, o Brasil vai quebrar. O que sustenta a sociedade brasileira, ainda mais desindustrializada como ela está, são os salários. É o pessoal, é o mercado interno forte que nós temos de 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas.
Se isso for um nível cada vez mais elevado, o que vai sobrar? Por isso que esse alerta que a gente faz, que parece um alerta pessimista, não, ele é um alerta necessário e dizer, nós temos como fazer, nós temos esse instrumento jurídico, ir para as cortes internacionais, falar isso? Temos, mas na verdade é a sociedade brasileira que tem que resistir à inteligência artificial, sabe? Tem que resistir à entrada desse pessoal no Estado brasileiro. Nós temos que impedir que essas coisas aconteçam e somente com a população entendendo os riscos e a sua defesa que a gente vai poder mudar esse panorama. Desculpa, até me alonguei aqui, eu só agradecer a presença de vocês, dizer que fico aqui efetivamente muito feliz em termos aqui, tenho uma admiração de longa data pelos dois. Como disse agora há pouco para o Júlio estava dizendo para o Rodrigo, que foi minha referência de meu trabalho de mestrado. Eu disse para o Rodrigo, o Júlio diz isso para todos os que foram referência para ele no trabalho de mestrado. E o Rodrigo também foi uma referência para mim, como é para muitos, por todo o trabalho, por toda a demonstração, daí do Cássio também, de independência na manifestação das suas opiniões. Isso que é o importante, né? A gente, não importa o lugar que nós ocupemos, de assim fazê-lo, né? Sermos independentes, analisarmos o todo. Eu vim aqui preparado para fazer uma pergunta e já tenho ela respondida, né? Fica muito claro e que eu acrescentaria no começo da história, junto com a terceirização e a prevalência negociada sobre o legislado, ousaria acrescentar o fim da prescrição trintenária do Fundo de Garantia na mesma época, né? E assim, se a gente vai perceber, eu acho que nesse meio de bancários, eu acho que vocês têm uma noção muito maior do que todos aqueles da sociedade comum, digamos assim, que não sejam bancários, de entender que isso já veio lá com o endereço certo: favorecer o sistema financeiro, favorecer os associados da FEBRABAN, consequentemente crescer a oferta de imóveis por construtoras que surgiram do nada e hoje dominam o Brasil, né? Temos aí Tenda e outras tantas que estão por todo quanto é canto. Por quê? Porque o sistema financeiro da habitação está falido. Agora o executivo está dando um jeitinho de botar uma pá de cal nisso, com saque aniversário, com empréstimo consignado garantido pelo Fundo de Garantia e assim por diante. Então, de tudo isso, a questão da Previdência, enquanto o Rodrigo falava aqui, eu me lembrava do meu trabalho de dissertação de mestrado, que eu pesquisei sobre isso, questão do MEI. Eu falei um número errado, é R$50 hoje que verte para a Previdência, tá? Da contribuição de um MEI. E quando o Rodrigo diz a questão atuarial fica prejudicada, quer dizer o seguinte, para quem não entendeu isso: R$50 por mês de um MEI quer dizer 3 anos de contribuição para fazer um salário mínimo. 36 meses de contribuição para fazer um salário mínimo. Isso quer dizer 36 anos de contribuição para fazer 1 ano de aposentadoria com salário mínimo. É impossível de te atingir. Com qual é o destinatário? Quem é o destinatário desse benefício de quebrar o Brasil, ou de ameaçar quebrar o Brasil? Da palavra na questão e progressismo nas questões dos costumes, né? Mas assim, o que o trabalhador pode fazer em relação a isso? O que os sindicatos, o que a gente pode fazer para tentar mudar essa correnteza da questão do direito do trabalho para tomar as decisões? Nós temos uma ação coletiva, inclusive aqui dos bancários, que lá não é no STF, é no TST, né? No TST, os caras tomaram uma decisão totalmente diferente, que vai contra o que deveria ser. Então, o que a gente pode fazer? E o professor falou que tem alguns ministros que podem ser conquistados. Quais seriam eles? O que a gente poderia fazer
para tentar puxar esse pessoal para o nosso lado, para a gente parar de tomar de goleada, né? Vem tudo contra. E outra coisa, quando se fala, eu vejo muitas vezes o pessoal falando que a gurizada não quer mais ser CLT, eles querem mais liberdade para trabalhar. Não, eles não querem ser CLT ganhando uma merda de salário, tomando desgraçada do chefe e se fudendo. Na verdade, se for CLT para ter um salário digno, condições boas de trabalho, todos preferem ser CLT. Ninguém quer, eles vão ganhar um pouquinho a mais, sendo meio, sendo trabalhando no Uber, alguma coisa, mas tocando o futuro que eles têm pela frente, né? Obrigado, é isso aí. Bom, Cássio, Rodrigo, eu quero mais uma vez, em nome da direção do sindicato, agradecer a presença de vocês, que se deslocaram gentilmente lá do Rio de Janeiro para estar aqui conosco, né? E dizer que não é só nos direitos trabalhistas, né, que o Supremo trabalha com outros trabalhadores, né? Na reforma da Previdência, eu, ao contrário do Irineu, eu tenho formação jurídica, eu sou advogado previdenciário, e o STF referendou todas as modalidades da reforma da Previdência, todas elas, né? Chancelou todas, a aposentadoria especial, enfim. E agora, recentemente, para surpresa de muitos que sempre entenderam que os trabalhadores da vigilância armada, né, tinham direito à aposentadoria especial, agora retiraram esse direito. Não sei se vocês estão sabendo disso. Então, os nossos vigilantes de banco, aí, na sua grande maioria bolsonaristas, os que não estão aposentados, não se aposentarão na forma especial, porque o Supremo entendeu que esses trabalhadores não têm direito, mesmo expostos a riscos, né, aos perigos da atividade, não têm mais direito à aposentadoria especial, diferente dos agentes da segurança pública que mantiveram boa parte dos seus direitos na reforma da Previdência. Hoje entrou em vigor a NR1 e, para minha surpresa, estava vendo uma matéria do jornal do Almoço, acho, aqui local, e aí estavam fazendo uma atividade no Ministério Público, que não era o Ministério Público do Trabalho, e a servidora falando que a NR veio para garantir a saúde mental dos colaboradores do MP. Aí me caiu os boteados no bolso, puta merda, cara. E ontem compartilhei com vocês um estudo que foi publicado da DMT, que aí vem ao encontro do que o Irineu falou, né? Sobre o empreender, sobre o CNPJ, que a juventude não quer mais ser CLT. Isso é uma falácia. 80% dos jovens que estão no mercado de trabalho são contratados pela CLT, mal remunerados, no comércio, nos serviços, mas são CLT, né? E quando o Cássio falou, né, que estamos trocando o nosso, né, eu serei você amanhã, né? A gente caminha para um país que vai trabalhar com o que o Eduardo Suplicy sempre defendeu, mas obviamente não com essa intenção, que é a renda mínima. As pessoas que hoje buscam o BPC, provavelmente terão que, se não for o BPC, porque também criminalizaram o BPC, né, vamos ter que pensar em criar uma renda mínima, porque as pessoas não se aposentarão mais, né? Então, é difícil ser, né, otimista na vontade com uma realidade tão pessimista. E aí, quando o Cássio e o Rodrigo falou que a gente precisa resistir, nós fizemos um evento hoje onde nós temos uma grande quantidade de sindicatos de trabalhadores em que ninguém está presente aqui, né? Com exceção da Luciana, aqui, da nossa vereadora aqui do Partido dos Trabalhadores, que é da presidente do Sindiprof. Cadê os outros companheiros? Cadê os trabalhadores, né? Acho que, por mais que a escala, o fim da escala 6x1 e da redução da jornada não beneficie uma boa parte dos trabalhadores que estão na informalidade, ou estão pejotizados, ou estão, né, obrigados a abrir um MEI, eu acho que é algo positivo que surge, porque eu fico pensando exatamente no tema da pejotização. O que o governo está fazendo sobre isso, né? Qual é o trabalho do Supremo qual é o trabalho do governo lá no Supremo, da AGU, da PGR, de conversar com os ministros, ou está deixando, ou tanto faz? Eu acho que eu gostaria de ouvir de vocês se há algo, falando do Messias, que tem pareceres contrários, mas queria saber se há o Lula mandou procurar o Gilmar Mendes, né? Obviamente, mas é muito mais fácil que o Lula procure o Gilmar Mendes do que os sindicatos, né? Para a gente tentar mudar um pouco disso, porque, como vocês falaram, se aprovarem a pejotização de forma indiscriminada, tem perspectiva nenhuma de futuro, né? Infelizmente. Então,
Esse é só o meu questionamento em relação ao que o governo federal tem feito, né, das suas articulações lá no STF para apresentar uma perspectiva de um futuro melhor para a gente, né? Para os nossos filhos, principalmente, porque boa parte aqui já está mais para lá do que para cá, né, nas suas jornadas, né? Mas a gente sabe que teremos filhos explorados, pejotizados, né, sem nenhum tipo de garantia, sem direito social, e isso é muito triste. Obrigado de novo pela presença de vocês. Aproveitar aqui só o final da fala do Everson, que é uma dúvida, assim, questionamento que me surgiu também, até conversando um pouco com o Álvaro, antes do evento, ali nós estávamos conversando sobre juízes, sobre escritórios de advocacia que defendem empresários que se demonstram favoráveis a esse tipo de situação, mas não percebem que, de alguma forma, com eles, esses efeitos chegam neles, né? Então, matando a galinha. Exatamente, estão se auto-aniquilando no final das contas, né? Então, eu não trago tanto a questão dos advogados, de empresários, mas, por exemplo, qual o papel ou a contribuição dessas instituições do trabalho, como o próprio judiciário, né, o TST, o juiz de primeiro grau, tribunais, além do STF, nesse movimento que de alguma forma é antropofágico, né? Eles se auto-aniquilam, né? E por fim também em relação a esse argumento econômico que vocês dão também contrário à lógica, né? Porque a gente vê muito nos votos, nas discussões, a utilização da análise econômica do direito, né? Que é muito propagada pelo ministro Fux, era pelo ministro Barroso, e o consequencialismo é um dos critérios, né, de aferição da correção ou não de uma decisão judicial. Mas me parece que nessa perspectiva a hipocrisia acaba reinando, porque de fato, né, não se faz uma análise econômica dessas decisões do ponto de vista macro, né, Estado ou trabalhadores, economia, como vocês falaram, né, mas puramente político e ideológico, né? Então questionar também essa hipocrisia dessas decisões. Eu me lembrei que você falou um ponto muito interessante, né, que é sobre a utilização no Supremo da análise econômica do direito, que por si só não é um problema, o problema é a má utilização da análise econômica do direito, porque o que nós fizemos aqui de alguma forma é uma análise econômica do direito, dizer quais são as consequências de uma decisão para a economia. E teve um diálogo muito interessante, o ministro Fux era um processo trabalhista, ele estava votando, e ele começou a invocar a análise econômica do direito. E aí o ministro Lewandowski, que ainda estava na corte, e o ministro Barroso também, e o ministro Lewandowski pede uma parte e diz, não, mas espera aí, essa teoria econômica que Vossa Excelência está invocando, ela é controversa. E aí o Barroso pede a palavra e diz, mas ministro, 2 mais 2 é igual a 5 aqui na China ou em Cuba. Só que o desconhecimento do ministro Barroso é tão grande que ele confunde economia com matemática, não é? Porque a matemática, sim, nós temos economistas aqui, a matemática, sim, é uma ciência exata, mas a economia não, porque a economia depende de escolhas humanas, não é? De opções políticas. Se não fosse assim, nenhum país teria inflação, nenhum país teria dívida, porque era só fazer uma equação e resolver o problema. Então, isso é de fato muito preocupante, a utilização de um discurso econômico, mas de um discurso econômico enviesado. Nós falamos aqui sobre o caso Lochner, isso foi discutido na Suprema Corte dos Estados Unidos lá no início do século XX, quando a Suprema Corte defendeu que o Estado não devia limitar a jornada de trabalho. E o juiz que ficou vencido, que era o juiz Oliver Wendell Holmes, ele disse o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo aqui é escolher uma teoria econômica para julgar uma questão jurídica. Se o Estado defende que a jornada deve ser limitada, essa é uma opção política legítima, independentemente das consequências econômicas. Bom, vou tentar aqui encerrar porque eu anotei tanta coisa aqui. Primeiro, a análise econômica do direito. A análise econômica do direito foi uma teoria aplicada, é uma teoria que foi bancada pelos empresários, deve ser plenamente estudado, comprovado, foi bancada pelos empresários norte-americanos para se inserirem dentro de universidades estadunidenses para criar teorias de não cumprimento da legislação trabalhista e ambiental. Isso é amplamente comprovado por meio de financiamento de pesquisas em sentido contrário às leis trabalhistas e ambientais
dentro das universidades e depois para fazer cursos para juízes nos Estados Unidos, que eram convidados para irem a locais paradisíacos, resorts paradisíacos, onde iriam ouvir as pessoas dizer que não era bom cumprir com a legislação trabalhista e a legislação ambiental. Há várias obras demonstrando como que surgiu a análise econômica do direito. Não é à toa que quem traz aqui a análise econômica do direito são essas mesmas pessoas que defendem esses mesmos interesses, com os mesmos argumentos, que no final das contas não fazem nenhuma análise econômica do direito. Não fazem. Não tem nada de análise econômica. É um economicismo, é uma linguagem pseudo-econômica para justificar o não cumprimento de direitos trabalhistas e ambientais. Aqui no Brasil também. A universidade que propaga isso aqui no Brasil é uma universidade privada. Ela dá cursos para juízes no Brasil inteiro, cursos gratuitos, né? Os tribunais não pagam para receber esses cursos, e essa instituição se chama FGV, e você vai ver análise econômica do direito na FGV, e se vocês forem astutos e forem ver, que tem no YouTube também, quem estava na mesa da abertura do congresso deles, né? Não justificado por que estava ali, porque ninguém sabe quem que financiou isso, não há uma informação, né, de quem financiou isso tudo, porque alguém está pagando, né? Mas estava na mesa simplesmente o presidente da FEBRABAN, que está na mesa da análise econômica do direito. Então, não preciso responder pergunta que eu não sei, né? Essa pergunta eu não sei. Eu sei dizer e posso afirmar que no congresso que eles fizeram de demonstração do próprio negócio, quem estava lá era a FEBRABAN, né? Os tribunais, a gente sabe, né, Cássio, que nenhum tribunal pagou, porque nós perguntamos aos tribunais, a gente faz uma pesquisa sobre isso, a gente perguntou e os tribunais nos responderam: a gente não pagou um centavo. Alguém pagou. A gente perguntou à FGV, o que a FGV disse? Não disse. Foi assim que foi feito. Mas eu posso responder algumas perguntas, não essa, mas outras perguntas, né? Eu posso responder também. Lembrei de um caso. Uma vez eu estava na Califórnia, e aí eu resolvi assistir um jogo de hóquei. Eu não tinha visto um jogo de hóquei no gelo. Eu fui assistir o jogo, achei sensacional. Aqueles caras patinando com aquela rapidez e fazendo gol. Mas o time da casa lá, o San José Sharks, estava perdendo de 4-0, levando uma lambada danada no negócio. Quando de repente, cara, a torcida começa a se agitar. Eu falo: o que está acontecendo? Ela começa a se agitar. Aí de repente é porque está para entrar um loirão, um cara loiro, gigantesco. O cara era maior do que o Hulk que vai jogar no Fluminense. Era muito maior, né? E aí vai entrar esse cara. Quando ele entrou, eu falei: esses caras malucos estão guardando o cara no banco, nós estamos perdendo de tanto aí, por que não botaram esse cara logo? Depois eu logo entendi, logo ele à frente, né? Ele era muito forte, ele entrou para bater em todos os outros jogadores, e ele saía, e lá é permitido pela regra você bater nas pessoas, e bate, e depois o juiz ainda deixa por um tempo, você pode socar na cara da pessoa, puxar e socar. Então o que aconteceu? Ele entrou para fazer isso, ele só entrou para bater, socar, fez lá a coisa, a torcida, a galera se inflamou e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque quem, para entrar agora, essa pessoa que entrar para fazer a diferença, ele vai ter que brigar muito. Ele vai ter que brigar muito dentro do Supremo Tribunal Federal. Não basta ser alguém que vai simplesmente chegar e falar: eu voto com os... Tem que ser alguém que vai lutar, né? Quando foi indicado o ministro Zanin pelo Lula agora, eu pensei assim: o Lula não aprendeu. Incrível como não aprendeu todos os erros que levou a tudo. O Zanin é advogado de empresa, é do poder econômico, sempre foi da vida inteira. Então você botou o cara
É a mesma coisa, a gente está precisando defender e coloca lá, joga para jogar o Soteldo do meu tamanho, né? Lá no... para jogar, foi a mesma coisa, estou precisando ali, não, você precisa de alguém, você precisa de alguém que mata no peito, vai resolver as questões criminais, ok, mas você colocar alguém que nas outras questões vai votar contra, né? Bota uma pessoa que tem todos os atributos, mas botou uma pessoa que, né, a gente pode fazer aqui a crítica ferrenha, porque nós somos acadêmicos de direito, de direito do trabalho, direito constitucional, e nós compreendemos que ele, estrategicamente, né, ele não adere à política, pelo menos falada, do governo. Sabe? É o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um presidente, ele nomeia para a Suprema Corte aquele que está alinhado com o que ele entende para a sociedade estadunidense. E é por isso que lá está 6-3, lá são 9, né? Deve ser porque eles não gostam de futebol, não sabem nem quantas pessoas deve ser, o ministro. Eles pegaram, está 6-3. E os trabalhadores vão perder sempre de 6-3, a pauta de costuras é sempre de 6-3. Por quê? Porque aqueles foram colocados alinhados com o entendimento do partido vencedor. Sempre deu certo lá, mas às vezes também dava essas discrepâncias, que é normal por algum tempo. Então, essa pessoa tem que entrar, né? Ele tem que entrar e tem que matar no peito. Aí, se o Messias é essa pessoa, não sei. Mas que realmente eu estava lá na audiência pública da pejotização, ele estava lá e ele defendeu bem. Tá? Não sei até quando vai, se ele vai querer ser igual o Lourão, brigar e bater. Né? Uma outra coisa. E como que a gente vai fazer? Quem são esses votos que a gente precisa tirar? Porque não basta a gente perder de 6-3. Não, nem fica 4, 6-3, 6-5, não pode, a gente vai perder de 7-3 ou 8-3. Não, isso não adianta, a gente precisa tirar mais alguns votos. Né? É importante, eu não disse aqui, mas quando o ministro Gilmar Mendes ele cria o tema 1389, ele tinha acabado de levar um 4-1 dentro da sua turma. Ele perdeu de 4-1, ele foi voto vencido num caso de pejotização. O que era o caso? Era um caso de um trabalhador de baixa renda. Tá? E os outros da turma dele falaram, não, esse caso aqui não dá. Eles começaram a repensar e falaram, não, isso aqui não, peraí, não, isso aqui não. Né? E aí ele perdeu. Aí foi quando ele foi lá e criou o tema. Porque a minha análise é que ele pensou, tipo, no futebol não tem isso, mas no basquete o cara pediu um tempo, entendeu? Ele viu que a equipe dele poderia desorganizar, poderia perder, ele pediu um tempo para ele reorganizar a equipe ali, porque ele estava perdendo a equipe dele. Eles falaram, peraí, esse argumento que eu sempre utilizei serve também para destruir todo o direito do trabalho, inclusive de pessoas que patentemente precisam do direito do trabalho. Então há pessoas que você dá, inclusive o Zanin. O Zanin é uma pessoa que ainda estando com o governo do PT, que o nomeou, há portas e possibilidades maiores de se trabalhar. Pessoas a serem colocadas. A outra pessoa que foi citada aqui é a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, que se diz defensora dos direitos da mulher, está acabando com a licença gestante e com principalmente a garantia de emprego das trabalhadoras gestantes. Está permitindo toda a discriminação da mulher, porque não pode ser aplicado o princípio isonômico da lei de isonomia entre homem e mulher, recentemente aprovada. Vai destruir o processo de isonomia entre homens e mulheres. Alguém tem que chegar para ela e falar, ministra, será que a senhora está defendendo tantas mulheres assim mesmo? Ou a senhora está votando num projeto que vai acabar destruindo com a mulher no mercado de trabalho brasileiro? Isso tem que ser falado, você quer falar? Inclusive, teve um caso que eu encontrei recentemente, que foi julgado pela ministra Carmen Lúcia, que era o caso de uma médica veterinária, trabalhava numa clínica como PJ, mas ela de fato era empregada, porque ela comparecia todo dia, cumpria ordens, e ela engravidou, essa médica veterinária engravidou. O que aconteceu? Foi despedida.
porque era PJ, não, PJ foi despedida. Ela entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, ganhou o processo na Vara do Trabalho, mandou reintegrar. O TRT confirmou a decisão, o TST confirmou a decisão, foi para o Supremo Tribunal Federal, caiu com a Carmen Lúcia. E a Carmen Lúcia cassou a decisão, disse não, o Supremo já decidiu que pode contratar como PJ, portanto o contrato é lícito, prevalece sobre a realidade, e cassou o direito dela de licença gestante e de estabilidade no emprego. Então, isso está acontecendo, de fato a gente tem que trabalhar a Carmen Lúcia nesse sentido, embora veja o que eu acho que vai acontecer. Há vários indícios de que ela vai sair do tribunal logo depois das eleições agora. Ela deve pedir aposentadoria. Então, quando nós voltarmos na eleição, em outubro, perdão, né, quando voltarmos para presidente, temos que lembrar isso, nós também estamos voltando para o Supremo quando votamos para presidente. Por mais que algumas escolhas do Partido dos Trabalhadores não tenham sido felizes ao longo do tempo, muito pior será se nós tivermos um presidente de direita que ele vai fazer igual o Trump fez lá nos Estados Unidos. Colocou 3 juízes extremistas na Suprema Corte que acabaram com o direito de aborto nos Estados Unidos, acabaram com as ações afirmativas nos Estados Unidos e estão facilitando a perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos. Então isso também pode acontecer aqui. Se está ruim, ainda pode piorar, não é? Imagine o que será um governo aí de direita ou extrema-direita indicando ministros para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o importante, essa questão da Carmen Lúcia me faz pensar que mais importante é importante a representação das mulheres, mas talvez mais importante que as pessoas que estejam lá tenham um compromisso com esses direitos, né? Não da boca para fora. E eu acho que tem que ser responsabilizada politicamente a ministra Carmen Lúcia. Tem que chegar e falar: está sendo destruído o mercado de trabalho da mulher pelas suas decisões. Tá? Está ciente disso? Tá? Então vamos continuar se está ciente disso. Eu acho que algumas coisas também têm que ser faladas. Primeiro, é extremamente importante que isso que foi colocado ontem no relatório da 6x1, no fim da 6x1, que é que aqueles que têm altos salários, mais de 2,5 vezes o teto da Previdência, eles estão excluídos da proteção em relação à duração de trabalho. Isso é um indicativo de que, de repente, o que o Supremo Tribunal pode falar é utilizar esse mesmo critério para excluir os altos salários do direito do trabalho. E isso é um desastre também. Nós temos que compreender que a integridade do direito do trabalho faz com que, olha, a justiça do trabalho é uma justiça do trabalhador, não é uma justiça do trabalhador pobre, porque se ela for justiça do trabalhador pobre, ela tem menos força, tem que estar todo mundo no mesmo barco. Se eu retiro essas pessoas que inclusive contribuem mais, inclusive com o FGTS, você está fazendo aquilo que a gente está comentando hoje no almoço, que é simplesmente uma regressividade, inclusive nos impostos, né? Que não vai pagar imposto como não é hoje. Cara, é uma coisa assim que a gente tem que entender. Os ricos, eles têm que contribuir no mínimo igual os pobres, se não for mais. Mas é o contrário, você retirar essas pessoas quer dizer que você está dando isenções para gerais em relação a isso. Se a gente retira essas pessoas, simplesmente aqueles trabalhadores de salário mais baixo, eles vão ser mais fracos. É o que eu falo lá na nossa universidade, eu falo para os meus alunos. Essa universidade pública que tem aqui, ela tem que ser universidade pública, gratuita e de qualidade. Sabe o que? Não é só ela não pode ser só para pobre. Ela tem que estar aqui, todo mundo, inclusive o filho do rico tem que estar aqui. Porque se o filho do rico não estiver aqui, isso aqui vai acabar. E a presença do filho do rico aqui me garante que haverá no futuro uma democracia em relação dentro da sociedade, porque essas pessoas estão se entendendo como uma só. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu entrei na faculdade dando aula de sociologia jurídica, que é no começo da faculdade, e era muito interessante o começo, não sei se eu já te contei essa história, Cássio, que a sala de aula era muito interessante, que era aqui, ó, era o pessoal que não era de cota,
e aqui estava o pessoal da cota. Eles eram separados, assim, se auto-reconhecendo e sendo separados. Aí, depois, eu virei professor de Direito do Trabalho, que é lá no final, é no 7º e 8º período. No 7º e 8º período está tudo misturado. Uma vez eu fui professor homenageado e eu tive uma das experiências muito interessantes. Foi uma aluna, elas falavam uma pouca coisa, era uma frase para definir a vida dela na faculdade, sabe? Aí ela falava assim: eu agradeço meus amigos que me fizeram conhecer o subúrbio do Rio de Janeiro. Nunca tinha saído da zona sul do Rio de Janeiro e conheceu o subúrbio. Você imagina como que essa pessoa ela vai ser na vida diferente do que o resto? Então é isso, nós temos que botar todo mundo no mesmo barco. É o que eu disse, quando o sindicato olha as plataformas, as centrais sindicais, como sempre olhar os trabalhadores em plataforma como outra coisa, né, que não eles, o que vai acontecer é que esses trabalhadores estão destruídos e eles podem ser, vocês não eram. Então o que acontece? Os sindicatos têm que entender que essa luta é uma luta existencial. É uma luta existencial dos sindicatos, é uma luta existencial da sociedade brasileira. A gente tem que lutar. O direito, eu costumo falar para os meus alunos, o direito, ele ao mesmo tempo, ele é um espaço de luta, a gente chega lá no Supremo, a gente vai lutar pelo direito, a CLT e a Constituição é um instrumento de luta, o direito é também um instrumento de luta, e o direito também é um resultado de uma luta, mas é uma luta temporária. Agora eles estão ganhando, imagine, é uma partida que nunca tem fim. É um campeonato que nunca tem fim. A gente está perdendo um monte. Só que não tem rebaixamento nesse não. A gente pode ganhar os próximos jogos, né? A gente pode ir para frente, mas isso vai depender se a gente conseguir reorganizar o time. Nós precisamos reorganizar o nosso time. Nosso time está perdendo e a gente tem que reconhecer que a gente tem falhas. Que se a gente continuar jogando do jeito que está, a gente vai continuar perdendo. Então a gente tem que compreender o jogo. Primeiro a gente tem que compreender nossas falhas. E nós estamos falhando. Nós estamos falhando quando a gente deixa, vou repetir de novo, que isso é importante, a Palantir vir. A gente está perdendo o jogo quando a gente faz contratos para trazer como é que chama aquilo? Centro de data centers, tá? Aqui no Rio Grande do Sul parece que tem um monte, né, agora também. Então, cara, aquilo é um absurdo. Aquilo não gera emprego nenhum, não gera dinheiro, que a maior parte do que é trazido é para pagar em chips, em computadores. Nada fica, quase emprego nenhum gera aquele negócio e destrói o meio ambiente. Não há transferência nenhuma de tecnologia. E para cereja do bolo, a gente, como colônia, a gente cede todos os nossos dados para essas grandes empresas. Como que a gente pode aceitar uma coisa dessa na nossa cara? Então a gente não pode deixar, a gente tem que pedir soberania digital, a gente tem que pedir soberania do país e soberania dos trabalhadores desse país. A sociedade ela tem que reagir. A gente ainda está muito aqui. Se a gente não reagir, o que vai acontecer? A vida das pessoas vão ficar cada vez pior e, como aconteceu no século XX, as sociedades vão para o fascismo. Pode entender, é isso que vai acontecer, é isso que grande parte da população já foi para o lado do fascismo, né? Isso já foi visto, os neofascismos estão aí para quem quiser ver, né? É isso que é o nosso projeto, é isso que nós queremos. Desculpa, eu falei de novo. Eu só queria falar uma coisa só. Gente, sobre isso que a população brasileira não quer CLT. Eles chamam CLT e eles falam CLT propositalmente. Não, estou falando, as pessoas quando se referem ao direito do trabalho, não falam direito do trabalho, eles falam CLT. Por que eles falam CLT? Para usar pejorativamente os direitos trabalhistas. E a sociedade brasileira quer direitos trabalhistas.
Que é direitos trabalhistas? O 6 por 1 está aí. O Congresso não consegue votar contra, mesmo ideologicamente contra, não consegue votar contra, porque muito mais de 70%, como os próprios deputados disseram, como que eu vou votar contra? Mais de 70% da população brasileira quer. Então a população quer direitos trabalhistas. Quando você pergunta... Pesquisa CNI, fizeram recentemente. Eu tenho que falar na pesquisa. Que a maioria quer ser. Feita pela CNI. Mas nem precisa disso. Assim, eu fiz muita pesquisa empírica sobre trabalhadores em plataforma. E a gente via pesquisas aí dizendo que os trabalhadores em plataforma não queriam ser, a maior parte, né? A minha pesquisa estava totalmente errada. Quase todos queriam ser empregados. Sabe por quê? Porque a minha pergunta era diferente. Qual que era a minha pergunta? Se você mantiver a flexibilidade do seu trabalho, você quer ser empregado? A outra pergunta, você quer direitos trabalhistas? Sim, quase todo mundo dizia que sim. Agora, você sabe qual que é a pesquisa do Datafolha que foi contratada pelas plataformas, foi paga pelas plataformas digitais? Sabe como é que era a pergunta? Você quer ser empregado, ter horário e fiscalização do seu trabalho e desenhar o fim do mundo, sabe? Ou você quer manter a sua liberdade e poder trabalhar o dia que você quiser e eu não sei mais o que. Então, você quer ter o seu salário descontado do INSS para o sindicato? Isso, é para o sindicato, que aí tem a demonização do sindicato junto com a CLT, né? Que você tem lá no trabalhador de plataforma. O trabalhador de plataforma, ele cria uma associação, mas não pode chamar aquilo de sindicato. Se você disser que a associação de trabalhadores, o sindicato é uma associação de trabalhadores, ele fica com a cabeça meio tonta. Mas é isso, por conta da demonização. Nós temos que desdemonizar. E eu acho que essa 6 por 1, fim da 6 por 1, poderia servir para isso. A gente começar a falar, olha, é mentira que a população brasileira não quer direitos trabalhistas. É mentira. Está aqui o caso. Né? E temos que ir atrás disso. Bom, acho que agradecemos novamente aí a fala dos doutores Rodrigo e Cássio. E aqui nos encaminhando para os finalmente. Deixo o espaço para fazerem considerações finais e depois daí tiramos uma foto aqui para registrar mais essa edição do Ecologia de Saberes. Eu e o Rodrigo só queremos agradecer a presença de vocês, todos aqui até o final, assistindo atentamente, fazendo perguntas. Foi um grande prazer estar aqui e acho que deixamos essa mensagem, não é? De que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós somos responsáveis pelas leis que temos e pelas decisões judiciais que temos. E quando eu digo nós, não somos apenas os operadores, são operadores de direito, são os trabalhadores, os sindicalistas, a sociedade em geral. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite.